Boa tarde, grupo. Então, eu estou aqui conforme eu combinei com vocês, né? Eu estou aqui para a gente bater um papo sobre a nossa quarta sessão de tratamento. Eu espero que vocês estejam entendendo que eu estou fazendo isso para a gente poder reviver as sessões, tá bom? E ajudar o pessoal que ainda está no início. Eu tenho comigo aqui um manual para poder eu seguir direitinho e não ficar falando muito tempo, né? Porque a outra gravação ficou muito longa. Então, a quarta sessão de tratamento, a gente bate papo sobre os benefícios obtidos após parar de fumar. Porque a gente fica muito focado naquela questão do desconforto, do sofrimento, da perda, né, do cigarro amigo, mas a gente tem que focar também, e eu acho que a gente tem que focar especialmente nos benefícios que a gente consegue depois de parar de fumar. Tem aquela questão da respiração, né, da energia que a gente fica, mas a gente tem outros benefícios também que são muito importantes a gente parar para pensar, tá? E sentir e usufruir desses benefícios faz muito bem para o corpo e termina que a gente até esquece um pouco do sofrimento, tá bom? Imediatamente após a gente conseguir parar de fumar, uma semana, duas, a gente tem como benefício a nossa autoestima. A gente se sente muito bem por ter conseguido uma coisa que a gente tentava há muito tempo. Então, essa autoestima elevada faz a gente se sentir muito bem, né? A gente fica mais seguro para tudo. E a gente até muda a postura da gente por causa dessa autoestima elevada em ficar em abstinência. É, e aí a gente começa a olhar a vida com outro aspecto, né? O aspecto de que é possível a gente fazer coisas que a gente quer. Quando a gente não consegue, a gente fica muito para baixo e aí termina achando que nada que você quer vai dar certo, não é bom? Não é mesmo? Então, a autoestima é um benefício indireto que a gente tem ao deixar de fumar, tá bom? Outra coisa é a economia. Algumas pessoas referem essa questão da economia, do gasto com dinheiro, mas a maioria não presta atenção nisso. Mas é muito importante o gasto, né? E a gente termina economizando muito dinheiro. E isso aí é uma coisa que indiretamente acontece, tá bom? Depois que a gente para de fumar, a gente tem que imediatamente começar a prevenir a recaída, né? Ninguém quer recair, mas a gente tem que se prevenir. Se a gente ficar ao Deus dará, pode acontecer, né? Então, o que que a gente faz? A gente tem que avaliar com antecedência quais são as situações que podem levar a gente a uma recaída, para saber previamente como se comportar, né? Então, pode ser numa situação de tristeza profunda, perda de um parente, ou um acidente, ou perda de trabalho. Como que eu vou fazer numa situação dessa se eu não estou mais fumando e no passado era o cigarro que me consolava, né? A gente tinha a crença do cigarro que consola. É, Tristeza, emoções fortes, negativas ou positivas, ou mesmo o excesso de confiança, são coisas que a gente tem que prevenir. Porque, por exemplo, a pessoa sempre diz, tem umas pessoas que dizem para mim, não, se eu ficar uma semana sem fumar, eu não fumo mais. Tá? Aí a pessoa está 3 meses sem fumar e aí ela está tão confiante que não fuma mais que ela começa a se permitir acender um cigarro, né? Se permitir beber uma cerveja e acender um cigarro. E aí é que mora o perigo, porque a gente sabe que isso não acontece, não vai ficar num cigarro só, né? Então a gente tem sempre que ficar atenta a isso e para não recair. Tem até pessoas que dizem assim: não, eu não sou um ex-fumante, eu sou um fumante em tratamento, né? Porque isso aí já deixa a pessoa numa situação de constante alerta. Eu sou um fumante em tratamento, eu estou 2 anos sem fumar, mas eu sei que se eu fumar, eu volto a fumar. Então eu sou um fumante em tratamento. Isso também é uma boa coisa. De qualquer forma, o lema é: evite o primeiro cigarro para evitar todos eles. Tá bom? É ilusão achar que vai ficar, acender um cigarro e vai ficar num cigarro só. Então não pode, tem que tirar isso da mente, se é que você quer ficar
em abstinência. Ah, mas eu não consigo passar por essas situações de estresse. O cigarro, eu preciso do cigarro. Você pode passar por essa situação de estresse. Vai ser um pouco mais sofrido, mas você pode. E o seu cérebro vai acostumar com essa situação. Toda vez que a gente acende o cigarro, o cérebro recebe a nicotina e ele, né, é igual a criança que chora para pedir chupeta. Toda vez que chora, a gente dá chupeta, então ela chora para dar chupeta, tá bom? Outra coisa são os benefícios a longo prazo. A longo prazo, os benefícios têm a ver com a saúde. A capacidade pulmonar melhora, né? A energia melhora, a gente percebe isso logo, mas ao longo do tempo vai ficando melhor ainda. A tosse, se é que alguém tem tosse, a tosse vai passar, né? Que o pulmão vai conseguir limpar e vai passar a tosse. E tem assim, vai diminuir os riscos de doença, o risco de câncer, o risco de doença cardíaca, o risco de doenças do aparelho circulatório, tá bom? Tudo isso vai com os anos, não é assim 2, 3 meses, nem um ano, não. Com os anos, você não fuma mais, o corpo vai se limpando, o metabolismo vai fazendo a sua parte. Para isso a gente tem que fazer as regras direitinho do nosso organismo, dormir à noite, acordar de manhã, tomar um bom café da manhã, né, beber bastante líquido, se exercitar, fazer tudo para que o corpo se restabeleça, que aí ao longo do tempo você vai ter os riscos de doença igual a uma pessoa que nunca fumou. Porque, na verdade, todos nós temos risco de adoecer, sendo que o tabagista tem um risco muito maior, né? Então, e o que a gente quer é voltar àquela situação de saudável de antes que a gente fumava, né? Que não fumava, tá bom? E aí a gente diz assim: você não conseguiu parar? Não fica triste, tenta de novo, tá? A maioria dos ex-fumantes, eles tentaram mais de uma vez, 2, 3 vezes. O que importa é você voltar à sua meta, que é não fumar, tá bom? E aí, assim, você não pode usar essa desculpa de que recaiu para continuar fumando, porque a recaída pode acontecer. O lapso que acender um cigarro e apagar imediatamente, ou a recaída, eu estou fumando 3 cigarros, mas eu quero parar. A gente não pode usar esse artifício para voltar a fumar. A gente pode usar isso que aconteceu como uma lição. O que aconteceu para eu me deixar acender o cigarro? E aí você já vai se armar para não acontecer essa situação de novo, tá bom? A gente sempre diz assim, dá para você mais chance para tentar ficar sem cigarro, né? A gente tem aqui no grupo pessoas que tentaram várias vezes, a gente está sempre acolhendo. Mas a pessoa quer parar de fumar, tanto é que volta ao grupo, né? Então, muitas delas conseguiram depois de 2, 3 vezes de grupo. Outras conseguiram na primeira vez, tá? Tem outras que não conseguiram. Vão conseguir, se Deus quiser. Vamos sair dessa situação, eles vão conseguir, né? E aí a gente diz assim, dicas para você ficar sem fumar. Primeiro, faz o planejamento de quando você vai parar de fumar. Eu vou parar de fumar, a vida muda totalmente, né? Porque o cigarro preenche muita parte da vida da gente. Então a gente tem que se planejar, não pode ir assim, né? De cara limpa, porque aí você vai terminar recaindo. Então, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer nas situações de estresse? O que eu vou fazer em casa quando estiver sozinha? Faz um planejamento, limpa a sua casa, tira aquele cheiro de cigarro, né? Lava tudo, vida nova, arruma a casa com a posição diferente dos móveis, porque tudo vai lembrar a hora que você fuma. Então, se planeja primeiro, tá? Faz uma lista das coisas que você gostaria de comprar com esse dinheiro que você vai economizar, né? O cigarro é muito caro, gasta-se muito dinheiro. O que eu vou comprar para mim ou para uma pessoa muito querida sua? Faz as contas do quanto você gasta de cigarro por semana, por mês e por ano. É uma grana, dá para você fazer muita coisa, né? Então, se programa, economiza esse dinheiro para te dar um presente ou um presente para uma pessoa que você gosta, tá bom? A gente tem várias sugestões que vão desde um spa até uma viagem ao exterior, tá bom? É, pratique um esporte. Pratique um esporte. Quem sabe? Pode ser uma dança, pode ser uma corrida, né? Pratique um esporte. É legal isso, muito legal.
Procura novas atividades ou então faz as atividades que você gosta. Tapeçaria, aprender alguma coisa de computador, alguma coisa nova, entendeu? Fazer um curso. Tem tanta coisa hoje em dia que a gente pode fazer, né, para se ocupar e para aprender, ganha dos dois lados, né? É, aumenta o tempo que você fica em lugares que é proibido de fumar, por exemplo. Centro cultural. Os centros culturais aqui no centro da cidade são maravilhosos. Tem desde teatro, cinema, exposições, atividades, várias coisas. Então, passar uma tarde, para quem pode, né? Uma tarde no centro cultural, um lugar que ninguém fuma, não pode fumar, fazendo. Quando que a gente ia fazer um negócio desse? Então, se programa para fazer isso. Um shopping também, né? Tem várias coisas, museus. O centro cultural ele tem mais atividades. Museus a gente vai ver alguma coisa assim. O Museu do Amanhã é belíssimo, né? Quando depois que sair disso tudo, a gente já sabe que às terças-feiras a gente não paga. E ali na Praça Mauá tem vários museus, tem 2 ou 3 museus que a gente pode ir e passar uma tarde toda sem fumar, sem pensar no cigarro, tá bom? Então é isso. Na quarta sessão a gente já começa a trabalhar a prevenção da recaída, tá? Eu espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa disso aí, da minha fala, porque é aquilo, né? Eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? E um bom dia para vocês, uma boa quarentena e na certeza de que tudo passa, de que tudo vai dar certo, tá bom? Um beijo para vocês.